Fala galera, tudo bem? Vamos falar hoje então sobre a minha média preferida, né? Que é a média exponencial, média móvel exponencial de 200 períodos, tá? No tempo gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos e de 60 minutos, tá bom? E agora vamos aqui para o gráfico, né? Uma coisa importante, tá? Eu utilizo hoje o 2 minutos, tá? Como meu tempo gráfico de entrada, tá bom? Minha referência é o 15 por hora, né? O 5 ou 60 minutos, mas a entrada eu efetuo normalmente pelo 2 minutos, tá? E agora, o porquê dessa mudança do 1 minuto para o 2 minutos fica para um próximo vídeo, tá bom? O importante agora é vocês saberem que no 1 minuto, a média de 200 períodos exponenciais, ela possui 200 candles, certo? Então são 200 minutos. Agora, quando eu vou para o 2 minutos, eu quis, na verdade, né, na época, manter as mesmas referências que eu utilizava no 1 minuto, né? Então, se eu trouxesse a média de 200 para o 2 minutos, concordam que a média de 200 períodos, sendo 2 minutos, né, 200 candles, 2 minutos cada candle, na verdade a gente está falando de 400 minutos. Então seria o equivalente à média de 400 lá no 1 minuto. E lá eu operava utilizando a média de 200. Tá? Então o que eu fiz? Eu coloquei a média de 100 períodos no 2 minutos. Tá bom? Então estou explicando isso para que vocês não estranhem, né? Porque assim, eu estou falando da média de 200, né? Do 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos, mas eu vou mostrar efetivamente aqui pelo 2 minutos, que é onde eu estou mais acostumado a utilizar, só que é a mesma coisa, a média vai estar exatamente no mesmo lugar, tá? A única coisa é que aqui eu utilizo a média de 100 períodos, olha aqui, ó, 100 períodos, beleza? Bom, primeiro ponto importante, né? É que a média, né, as médias, né, de forma geral, elas são indicadores do tipo rastreadores de tendência. Né? As médias, existem outros tipos, né, de indicadores, mas as médias são rastreadores de tendência. Então, se eles são rastreadores de tendência, a gente tem que entender o seguinte: quando o preço está em tendência, as médias elas funcionam muito bem, né? Como suporte, como resistência, como um imã aí para o preço também, né? Voltar à sua estabilidade, enfim. Agora, quando o preço está acumulado, se ele está consolidado, aí as médias perdem a função, elas ficam bobas, né? A gente vê aqui, né? Olha só, a gente vê aqui no dia de hoje mesmo, né? Nesse período aqui, que eu vou fazer um caixote, né? A gente tem uma acumulação, onde as médias, olha só, as médias ficam bobas, né? A média de 200 passa para baixo da média rápida, depois passa para cima e para baixo de novo, enfim, ficam todas embaralhadas, tá bom? Então, nesse tipo de cenário, as médias elas não são mais referências, tá? Então, logo, a média de 200, eu vou passar aqui uma estratégia que eu utilizo com a média de 200. Ela não é válida para acumulação e para consolidação em geral, beleza? Então, vamos lá. Isso serve para outras médias também, tá? Não só a média de 200, qualquer média. Tá? Aliás, para qualquer indicador que seja rastreador de tendência, tá? Então agora vamos olhar aonde a média funciona, né? E como que eu faço para operar ela. Percebam o seguinte, a média de 200, quando o preço está em tendência, ela tende a segurar o preço, tá? Se a gente vai voltando aqui no gráfico, a gente percebe que quando o preço fica acima dessa média, ele fica um bom tempo acima dessa média até que ocorre uma reversão nesse caso e o preço vai para baixo da média, tá? Normalmente o preço
rompe essa média quando ele tem um terceiro toque dentro ou de uma pequena acumulaçãozinha, né, que acumula no topo para depois já demonstrando uma certa fraqueza, né, que não conseguiu continuar a tendência e ele também não consegue ficar acima da média de 200, furando ela para baixo, tá? Ou quando ela vem de um topo menor, né, do que o topo anterior, ou o contrário, né, um fundo mais alto do que o fundo anterior, demonstrando fraqueza também. Tá? Nesse caso aqui foi um rompimento falso, mas poderia nem ter rompido, tá bom? Então, assim, o que a gente precisa saber sobre a média de 200? Primeiro, né, como eu disse, o preço precisa estar em tendência, tá? Estando em tendência, é possível, né, olha só, aqui no dia 2 ficou bem bonito, né? Olha só, o dia todo ficou respeitando, né, a média de 200, né? Estava acima da média de 200, pingou na média de 200, passou para baixo da média de 200, não conseguiu ficar para cima. Claro que aqui tem um ajuste também, né? Não conseguiu ficar para cima da média de 200. E aí sim escorregou para baixo da média de 200 e depois não conseguiu mais passar a média de 200 para cima. Olha só, várias oportunidades de venda. Tá? Claro que essas oportunidades de venda a gente pode utilizar também Fibonacci, né? Olha só, a gente tem aí outras referências que aí só reforça a qualidade desse ponto, tá? Eu vejo que está batendo, né, entre 50 e 61.8, que é as regiões de Fibonacci que eu utilizo. E com a média de 200 ainda, poxa, é um sinal muito forte para a entrada, tá? E ainda mais se eu tenho linha de tendência, né? Se eu tenho linha de tendência passando, né? Se eu tenho região, né, importante, né? Que, por exemplo, ficou bem claro, né? Uma linha de tendência e o preço respeitando ela, né? Claro que um ponto importante é o seguinte. Primeiro, para acreditar que o preço não vai passar pela média de 200, é que o preço tenha se afastado da média de 200 por algum período. Tá? Da mesma forma que a gente faz com ajuste. Tá? Ou seja, o primeiro toque ali no ajuste é um toque bastante forte. Agora, já o segundo toque, terceiro toque, se o preço não tem um recuo, se ele não toma um choque lá no ajuste, né? Aí os próximos toques já não tem tanta validade, né? Agora, aqui é a mesma coisa. Se o preço toca na média de 200 e fica acumulando aqui na média de 200, né? Já não dá para considerar como outros toques, tá? Inclusive, se ele fica acumulando na média de 200, é bem provável que depois ele rompa a média de 200 para cima. Ou se ele faz um pullback muito pequeno, né? Se ele chega aqui na média de 200, o preço cai, depois logo já volta para a média de 200. Você fala, opa, aqui é o segundo toque. Se afasta de novo e vem novamente, aqui é para entrar no rompimento. Tá? Aqui vira um scalp contrário à média de 200, tá bom? Agora, o que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é o seguinte, é operar a favor da média de 200, como nesses casos aqui. Como? Utilizando o ponto de retorno no 2 minutos, dá para utilizar também o ponto de retorno no 1 minuto, tá? Ou até mesmo, acho que fica um pouco mais confortável, até um pouco mais confirmado, o micro pivô no 1 minuto, tá? Então, quando eu falo ponto de retorno em 2 minutos, muito provavelmente aqui tem um micro pivô no 1 minuto, tá? Então, aqui, olha só, daria uma entrada com um stop curto, né? O stop seria na máxima desse candle, ou seja, 120, 130 pontos, e o preço realmente deu uma relação risco-retorno muito boa, né? Aqui em cima nem se fala. Claro que é infalível? Não é infalível, nenhuma estratégia é infalível. Mas posso assegurar que o índice de acerto da média de 200 no 1 minuto e da média de 100 no 2 minutos, que é a mesma coisa, é um índice de acerto muito bom, tá bom? É um índice de acerto que, se você tiver uma relação
risco-retorno pelo menos de 2 para 1, que é possível ter, né, perfeitamente uma relação risco-retorno de 2 para 1, né? Olha só, aqui desceu 800 pontos, né? Nem precisa de tudo isso para chegar na meta, né? E então dá para ter sucesso nesse tipo de operação. Então é mais uma ferramenta aí para a caixa de ferramenta de vocês, tá bom? Um outro ponto também, é possível deixar apregoado na média de 200, tá? Nesse caso aqui não ia pegar, claro, né? Apesar de que, quando eu falo deixar apregoado na média de 200, seria o seguinte, por exemplo, aqui você tem a média de 200 passando no 450, mas eu não vou deixar no 450, né? Eu vou deixar no 445, que é bem mais provável de pegar, ou seja, sempre um tique abaixo do bola, né? Se fosse o 500, né? Aqui, por exemplo, né? 670, 685, né? Deixaria até no 645, teria pegado, tá? Agora, é importante, né, saber que nem sempre ele vai chegar na média de 200 e muitas vezes ele pode até furar a média de 200, tá? Então por isso que eu prefiro um sinal mais confirmado, ou seja, se ele se aproxima da média de 200 e forma um ponto de retorno, eu entro. Se ele toca na média de 200 e forma um ponto de retorno, eu entro. Se ele fura a média de 200, volta formando um ponto de retorno, também eu tenho uma entrada, tá bom? Até gosto mais quando ele dá uma furadinha e volta, tá? Como aqui, né, a gente tem alguns exemplos mais próximos aqui do dia de hoje. Deixa eu ver, aqui mesmo, olha só. Chegou a furar, aqui só aproximou, né? Até que daria, tá? A média de 200 está nos 635, aí claro que seria importante entrar acima dos 650, né? E aqui ele furou e voltou. Nesse caso, poderia tanto deixar apregoado, tá? E olha só, detalhe, né? Também coincide com Fibonacci, né? Então daria para deixar apregoado com um stop aí de 165 pontos. Normalmente quando ele fura a média de 200, ele não fura mais do que 100 pontos. Tá? Aqui furou 90 pontos. Tá? Mas claro que há exceções também, obviamente. Como que eu entraria aqui, né? Ou deixando apregoado, né? Pegando ou nesse primeiro candle ou nesse segundo, né? Eu gosto mais ainda desse segundo, quando ele fura e volta rápido. Ou melhor ainda, no ponto de retorno. Só que aí, claro, vamos dizer, poxa, mas olha o tamanho do candle aqui, né? De 240 pontos. Tá, o stop técnico, né, seria de fato lá na mínima desse candle aqui, 240 pontos. Mas aqui daria para apregoar no ponto de retorno assim que entrar na operação, ou seja, assim que esse candle fura a máxima do candle anterior, né, fura o 790, o stop poderia ficar aqui na mínima dessa vela verde. Tá? Então deixa eu aumentar um pouquinho aqui para deixar mais claro, né? Ou seja, a entrada seria aqui, né, rompendo, formando o ponto de retorno, e o stop daria para ser imediatamente na mínima dessa vela vigente do 2 minutos. Tá? E aqui, se for no minuto, vai ter um micro pivôzinho aqui para você fazer a entrada. Tá bom? Então, falamos sobre a média exponencial de 200 períodos, tá? No 1 minuto e a de 100 períodos no 2 minutos. Também vale para média de 200 nos 5 minutos, tá? Também vale para os 5 minutos, né? Se a gente volta, olha só, a gente tem pontos também em que o preço briga nessa região, acumulação a gente não olha, né? Vamos olhar mais para trás, olha só, pontos aonde o preço briga nessa região e briga nessa região, era suporte, virou resistência, tá? Então, claro, daria para entrar também, mas olha só, um ponto importante, o tempo gráfico lembra que eu falei que o 1 minuto e no 2 minutos, a média de 200 e 100, ele fura normalmente no máximo uns 80, 100 pontos? Nos 5 minutos é um tempo gráfico maior, então se ele tiver que furar, ele vai furar mais. E o 15 minutos maior ainda, os 60 minutos maior ainda.
Então eu prefiro os sinais mais confirmados. Nos 5 minutos, ponto de retorno dos 5 minutos. E aí o stop pode ser usando 2 minutos para ficar um stop mais ajustado, tá? Mas o técnico seria nos 5 minutos. E aí daria para utilizar no topo ou no fundo da vela ativa, que está rompendo a vela anterior. Entendendo o seguinte, que quando uma vela dos 5 minutos rompe a anterior, significa que a primeira vela é a perna 1, a segunda, que entrou um pouquinho, né, dentro da primeira, é a perna 2, e quando ela rompe, é a 1 da 3. Ou seja, aqui é um topo, né? A vela anterior tem um topo. Quando a vela seguinte passa esse topo, a gente pode dizer que aqui, aliás, embaixo, né, na vela ativa, é um fundo confirmado, né? Entendendo que ele fez onda 1, onda 2, e na terceira vela rompeu para cima. Então, o fundo dessa onda 2, que é o fundo da segunda vela, né, de 5 minutos, é um fundo confirmado. Então, o stop técnico pode ser perfeitamente ali, tá bom? E, por fim, vamos mostrar aqui nos 60 minutos. Olha só que interessante. Hoje deu uma grande oportunidade aqui nos 60 minutos, né? Olha só, média de 200 nos 60 minutos, tá? Então, 2 oportunidades aí de entrada, beleza? Aí, claro que seria interessante descer o tempo gráfico para os 5 minutos, né? Onde eu circulei, olha só. Onde eu circulei. E aí, assim, a gente sabe que aqui está passando a média de 200 dos 60 minutos, que é um ponto de resistência. Mas, claro, é um ponto de resistência que dá para já deixar apregoado? Não, porque os 60 minutos é um tempo grande, né? Então, se ele tiver que furar, ele vai furar 200, 300 pontos da resistência. Então, aqui seria mais importante, mais prudente, pegar um ponto de retorno dos 5 minutos. Olha só, furou para baixo, stop na máxima. O stop daria um stop aí de 110 pontos, tá bom? E aqui também outras oportunidades. Beleza? Bom, é isso aí, galera. Espero ter contribuído com esse operacional, né? Mostrando um pouco aí do meu operacional, né? Aprendi a utilizar a média de 200 com a Liakin, ele que começou a utilizar, eu já acompanhava ele, não utilizava a média de 200, de repente ele começou a utilizar e eu coloquei no gráfico e realmente só de olhar já vi que era muito, muito interessante e muito assertiva, tá? Quando está em tendência, tá? Lembre-se sempre disso. Então, faça o teste, né? Coloca a média de 200 exponenciais no teu gráfico e veja, né? Faça o backtest, olhe, teste e veja se faz sentido incluir mais essa estratégia, mais essa ferramenta aí no teu operacional. Beleza? Grande abraço, pessoal. Vamos junto!